Olá, meu nome é Ademar Pereira, sou professor de matemática, empresário. Ainda tem uma narrativa, né? Quem que é a culpa da pandemia? Uns chamam o presidente de genocida, outros falam que é os governadores, outros falam que não sei quem. Mas de quem é a culpa da pandemia? Se isso te interessa, aguarda aí um pouquinho, não vai embora. Você sabe, Vitória, de quem é a culpa da pandemia? De quem é a culpa? Dos políticos, professor? Na verdade, a pandemia, o impacto da pandemia é um problema mundial. E de quem que é a culpa? É do vírus, o tal do coronavírus, que causa uma doença chamada Covid-19. Que 19 é o ano que ela foi descoberta. E ela não afetou o Brasil. Ela afetou o Brasil porque o Brasil é o Brasil. Ela afetou o mundo inteiro. Quem teve a oportunidade de ver. Eu vi pouca coisa da Olimpíada lá no Japão, mas eu vi o final lá no domingo eu assisti. Tudo vazio aqueles estádios. Nós estamos falando do Japão, um país extremamente organizado. Então, o causou impacto econômico. É um problema causado por um vírus. E aí o pessoal fala, mas então foi culpa da China. Não, na verdade, a culpa é do vírus. E a culpa, no final das contas, é o estilo de vida humano. Esse estilo de vida humano, ele é uma espécie de parque de diversão para os vírus. Os vírus todos, eles vivem de hospedeiro em hospedeiro. Então, os vírus da gripe, da ebola, o vírus da coronavírus, as bactérias, eles precisam dos humanos e dos organismos complexos para passar de um para o outro e para manter vivo. O princípio da vida eram vírus e bactérias, lá nos primórdios, né? Qual que é a culpa que nós temos em relação à crise do coronavírus? É a mesma culpa que nós temos pela qualidade da educação que nós temos. É a mesma culpa que os nossos políticos têm pela qualidade da saúde que nós temos, pela forma como eles administram a burocracia que você tem no Brasil. É a mesma culpa que eles têm na coisa da pandemia. Porque a pandemia é como uma guerra. E não é possível você enfrentar uma guerra sem um plano, sem um gestor, sem uma pessoa que consiga enxergar. Então, a pandemia, o que o nosso governante tem é a culpa de não ter competência, né? Eles são pessoas que nunca administraram nada. O máximo que eles conseguem fazer é ordenar despesas com alguma eficiência. Ou seja, com um monte de controle, um monte de coisa, para que eles não roubem o dinheiro, para que não desviem, para que não paguem mais caro. Mas é a única coisa que eles fazem. Nunca se preocuparam, o nosso prefeito, o governador, com o cliente, em melhorar a vida dos clientes. Quem é o cliente do governo? São os empresários, são os contribuintes, que não são contribuintes, são os achacados pelos impostos que nós pagamos no Brasil. O que nós temos de culpado, nesse caso, é a mesma culpa que eles têm da educação ruim, da saúde ruim, do transporte ruim. É a culpa que tem da incompetência da gestão pública, que a gente chama de administradores públicos. Que de administrador não tem nada. A pandemia é um problema mundial. O coronavírus é um vírus, na minha opinião, ele veio para ficar, né? Ele não é um vírus que vai embora. A gente vai ter que aprender a conviver com ele, a gente vai ter que lidar com ele, vai ter que descobrir um tratamento para ele que ainda não descobrimos, porque já tem aí várias pessoas que vacinaram 2 vezes e pegam o vírus. Ou seja, se pega o vírus, ele evolui e transmite. Ou seja, ele pega e transmite. Então, ele não vai acabar. Então, o isolamento social deveria ter sido feito, certo? Foi quando ele apareceu na China. Mas ele saiu da China por uma questão de localização. O local que ele apareceu tinha uma ponte aérea de 7 ou 8 voos por dia para Milão. Porque a indústria de tecidos de Milão é feita pelos chineses. Então, tinha uma ponte aérea lá. Eles trouxeram para Milão. Depois que ele chegou no Ocidente, acabou. Então, o que se fez de lockdown, que não é lockdown, só fizeram em alguns países da Europa, aqui no Brasil nunca fizemos lockdown. Os prefeitos nunca nem sabem o que é lockdown. A gente faz essas restrições para não aumentar tanto a contaminação. Faz sentido, porque o vírus é altamente contagioso. Mas a culpa, de fato, é de um vírus que apareceu. E ele apareceu naturalmente, não é uma coisa que fugiu do laboratório. É tudo teoria da conspiração. Então, assim, o que nós podemos fazer, então, Vitória, para que a gente se proteger do vírus? Ele é sério, se fica grave, mata. Quando não mata, deixa bastante sequelas. Ele está evoluindo, ou seja, ele está mudando, e essas mutações, eles podem ficar mais sérios, menos sérios, porque é da natureza dele. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que ensinar as pessoas a se protegerem. E o que protege? Usar máscara quando a gente está num local que não é possível manter o distanciamento. Essa é a primeira coisa. E lavar as mãos e evitar de pôr a mão na boca. Evitar de trocar copo, porque ele entra pelas vias aéreas. Ele é transmitido como o vírus da gripe. Cada um de nós temos que assumir essa responsabilidade. Cuidar da nossa família. Chegar em casa antes de fazer qualquer coisa, lavar a mão. Se eu pegar, minha esposa vai pegar. Eu até brinco com ela. A gente tem que dormir de máscara, né? Não faz sentido. Tem que cuidar para não pegar, porque se pegar vai passar para a esposa, vai passar para o filho. E ele é altamente transmissível. Então nós precisamos realmente ter essa consciência. Em vez de ficar apontando o dedo para o outro, aquele lá está sem máscara, é a gente cuidar da gente. Cuidar da gente e não transmitir para o outro. Quando a gente tiver com suspeita, evitar o contato, evitar de ir no local, não sair de casa, não ir no shopping. Então, esse é o papel. Se a gente tiver educação, a gente pensa nisso e a gente evitaria essa transmissão que a gente tem no Brasil de forma irresponsável. Mas isso é uma coisa assim, não é culpa do outro, não é culpa do cara da festinha, não é culpa de nossa, cada um de nós. Se nós fizermos a nossa parte, nós transmitiríamos menos e a gente tem uma vida cada vez mais normal, porque esse vírus vai ficar mais nos tempos. Se você gostou, compartilhe. Se você não gostou, mande uma mensagem. Mas curta nossos canais no YouTube ou no Facebook. Até a próxima.